Olá pessoal, tudo bom? John Alice aqui da Traço Ilustrações. Então, vocês sabem que toda quarta-feira a gente tem live às 19 horas. Então, isso é um compromisso certo da gente com vocês. E em função da continuidade dessa live que a gente fez, hoje a gente vem trazer um conteúdo super bacana para vocês em relação ao croquis, o desenho croquisado também. Então, o que eu pensei, juntamente com a Carol, foi a gente mostrar a vocês o processo criativo, tendo o desenho croquisado como nossa ferramenta principal para fazer esse tipo de trabalho, certo? Então eu vou iniciar aqui com vocês. O processo vai ser super simples. Estou usando aqui uma lapiseira, uma Pentel 05 e papel sulfite em branco, tá? Então, eu normalmente, não necessariamente todo mundo precisa seguir essa metodologia, mas eu particularmente, eu começo por as elevações, certo? Então, eu já tento imaginar a minha folha como uma prancha, como é que eu organizo, então eu trabalho com elevação, com planta, com perspectiva, então eu vou fazendo essa relação de desenhos, essa migração, né? Eu vou para a planta, depois eu venho para a perspectiva e vou fazendo esse processo de mudanças de formato de desenho para poder chegar ao resultado que eu quero. O projeto é o projeto de um pórtico, certo? Para um condomínio de pequeno porte, um condomínio com 40 lotes. Então, a ideia é essa, começar pela planta baixa. Então, vamos lá. Depois que eu definir aqui onde vai posicionar minha guarita, eu tenho um acesso de pedestre e tenho um acesso de veículo. Eu tenho aqui minha guarita, eu vou definir aqui um local para o banheiro, certo? Eu tenho um pequeno recuo aqui. Eu sempre vou fazendo uma linha mais livre e depois eu vou fazendo outra. Uma vez minha planta baixa definida com os dois acessos, acesso de veículo e acesso de pedestre, eu vou botar aqui, certo? Aí aqui eu posso estar fazendo já minha elevação. Minha elevação eu posso estar puxando da própria linha que eu tenho de referência da planta baixa, certo? Eu faço uma linha aqui para ser a base do terreno, certo? Aqui eu dou uma continuidade, faço o prolongamento da linha para ter essa proporção. Esse projeto foi um projeto, por mais que ele seja simples, a gente procurou tentar valorizar esse acesso, certo? Esse projeto a gente fez o uso de alguns materiais diferentes já para proporcionar essa relação de rústico com o contemporâneo. Então a gente fez o uso da madeira, a gente fez o uso do concreto, a gente também fez o uso do vidro. Então são alguns elementos, são alguns materiais que se complementam de forma geral quando a gente está fazendo a composição de um projeto. Como é um croquis, a ideia é essa, comunicar apenas a ideia. Então a gente não precisa aprimorar muito o desenho, certo? É um desenho que a gente está fazendo de forma rápida e objetiva, só para vocês terem ideia que com essa metodologia de desenho croquisado, a gente sim consegue representar ou concluir um estudo preliminar de apresentação, seja ao professor ou seja a um cliente, certo? E logo aqui ao lado eu vou estar fazendo a perspectiva para vocês. Vai ser uma perspectiva com 2 pontos de fuga, certo? Super simples também. E vocês vão ver como é que eu vou estar produzindo ela. Eu vou considerar que meu ponto de fuga ele esteja saindo desse ponto aqui. Para eu não ter que riscar o desenho inteiro, eu vou fazer apenas o prolongamento aqui das linhas, tá? Então, vamos supor que eu tenho essa linha e tenho essa outra linha aqui, ó, que é onde são minhas linhas de convergência. Convergência não, perdão. As linhas que partem do fogo. Eu vou ter minha linha do horizonte, que ela vai estar mais ou menos aqui, certo? E aqui eu vou colocar minhas linhas principais, onde vai me dar a referência de onde está cada vértice do projeto, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma linha que eu vou estar posicionando aqui, certo? Para considerar esse meu volume aqui, ó. Daqui eu já faço o volume principal.
Então, esse retângulo já representa essa minha frente inteira, certo? Aí aqui eu vou fazer o outro ponto de fuga, ó, que vai partir lá, dessa forma ele vai sair da folha. Por isso que eu estou falando que eu preferi só fazer um prolongamento aqui da linha para vocês terem uma ideia de como se dá esse formato de perspectiva. Aí aqui eu tenho minha marquise, 2 elementos verticais que são diferentes, materiais diferentes. Eu vou ter que delimitá-los. Eu vou delimitar até aqui, certo? Onde eu faço minha marquise, certo? Super simples também, ó. Juntamente com o pilar. E aqui a linha que faz o encontro desse vértice. Logo aqui eu vou estar dando continuidade dessa linha para ser o meu elemento de madeira, certo? E aqui ele desce da mesma forma, certo? Pronto. Agora eu preciso definir onde fica posicionado minha guarita, de fato. Ela está mais ou menos aqui. Então eu vou traçar linhas verticais aqui, perpendiculares à linha do horizonte, certo? E vou traçar o nível que ele sobe do piso. E aqui, levar lá para o fundo. Da mesma forma, vou levar essa outra parede lá para o fundo. Aqui, ó, eu solto um pouco ela. É muito comum a gente errar em uma ou duas linhas, mas como se trata de um croquis, é um desenho que ele vai se ajustando, entendeu? É um desenho que não precisa estar perfeito ao primeiro traço. O croquis, a função dele é comunicar a sua ideia, entendeu? E quando se trata principalmente do estudo preliminar, a gente tem que trabalhar pensando com esse formato de produção. Pronto, uma vez feito isso aqui, eu tenho meus elementos aqui de madeira, e aqui eu desço para fazer a representação deles aqui. São barras, caibros verticais. Ao final eu vou estar mostrando para vocês essa perspectiva, para vocês verem como é que ficou o resultado desse projeto. Esse estudo preliminar, né? Na verdade é um estudo preliminar. Então, gente, a ideia é essa. Eu não vou prolongar muito para o vídeo não ficar longo, mas para vocês terem uma ideia de como foi esse processo criativo e como é o processo criativo, particularmente o meu processo criativo, dos projetos que a gente produz, certo? E aqui, ó, são algumas janelas que eu vou estar posicionando aqui, ó. Certo? Então, é um desenho que a gente vai aprimorando ele, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, gente, o registro para vocês. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que a gente vai trazer uma série de novidades para vocês essa semana, tá? Não deixe de acompanhar nossos stories e nossos posts no feed, que a gente vai estar trazendo novidades que, com certeza, vocês vão gostar bastante. Um abraço da Traça Ilustrações.